Morra como um herói ou viva o bastante para se tornar um vilão. Essa frase saiu no icônico filme Cavaleiro das Trevas do Batman. Foi proferida por Harvey Dent, Duas Caras. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre decisões impopulares, porque a gestão ela também exige do gestor, da liderança, fazer trade-off, que são as escolhas difíceis. E muitas vezes essas escolhas são solitárias. E hoje nós vamos discutir isso nesse vídeo. Fique comigo, eu sou Bruno Lira e você está no ecossistema BTO3, no qual o Boss Taon faz parte. Harvey Dent é um filósofo pop, né? Ele traz muitas reflexões no filme Cavaleiro das Trevas. Tem uma em especial que faz parte também da discussão de hoje, da reflexão de hoje. É quando ele diz que a única moralidade em um mundo cruel é o acaso. Duas Caras, de fato, tinha como hábito, e a gente vê isso no filme, o personagem tinha uma moeda no qual muito das suas decisões ele delegava ao acaso, à aleatoriedade. Nassim Taleb, autor de Antifrágil, ele discute muito sobre o poder da aleatoriedade, o poder de um estressor para causar algum benefício, para a gente extrair algum benefício. De fato, nós tentamos ser preditivos o tempo todo. O tempo todo temos a pretensão de sermos previdentes, de termos um olhar antecipatório, um olhar sobre o futuro, trazendo para o presente. E isso é uma das coisas mais difíceis que tem na hora de tomar decisão. Porque, de fato, a questão do preventismo, do previdente, da antecipação, é um diálogo que não necessariamente vai se concretizar e o que é mais aleatório, né? Ele pode até se aproximar daquilo que você acreditava, mas não necessariamente ele vai se concretizar da forma que você pensou. E em cenários aleatórios, tomar decisões às vezes é muito difícil. E o Taleb ele justamente vai dizer que há benefícios em permitir que essa própria aleatoriedade tome a decisão por você. Mas nem sempre a gente tem a aleatoriedade como um parceiro. Muitas das vezes nós precisamos fazer escolhas difíceis. Nós, enquanto gestores, precisamos conviver com a consequência dessa decisão. Então aqui a gente já tem uma premissa que é real e que comunga com a ideia do Harvey, que é, sim, você será o vilão na história de alguém. Não tem jeito. Por mais que você tente tomar decisões populistas, decisões que vai agradar a uma ala significativa da sua comunidade, é muito difícil você permanecer. E ainda que você agrade uma maioria, dificilmente você conseguirá agradar a todos. Então é por isso que a máxima, você se tornará vilão na história de alguém, ela é real e concreta. Tá? Quando eu falo em fazer trade-off, o que é o trade-off? A gente já discutiu isso aqui em vídeos anteriores. Então, se você navegar aqui dentro da aba de vídeos, você vai encontrar outras reflexões no qual o trade-off está presente. Porque o trade-off é dia a dia de todo gestor. Trade-off é um conceito que a gente trabalha sobre as escolhas difíceis. Porque, de fato, um gestor ele precisa fazer uma escolha que subtende-se renúncias. E essas renúncias é o custo da oportunidade. Escolher hoje gravar esse vídeo para estar aqui, eu tive que renunciar a outra atividade. E o preço pago é justamente o preço dessa outra atividade. Gravar aqui me traz mais benefícios do que essa outra atividade, então eu fiz a escolha por estar aqui. E a gente faz trade-off o dia inteiro, nas nossas vidas, não só no cenário das profissões. Todas as vezes que a gente faz uma escolha, a gente também escolhe aquilo que não foi escolhido. Quer dizer, escolhemos isso e também não escolhemos aquilo que de fato ficou para trás. E essa renúncia, justamente, ela pode deixar essa marca de se tornar um vilão na vida de alguém. Então, quando o Harvey diz que morra como herói ou viva o bastante para se tornar um vilão na vida de alguém, o que justamente ele está dizendo para nós é
No caso da gestão, fazendo uma adaptação. Deixe de ser gestor o quanto antes, ou viva a gestão o suficiente para se tornar um vilão na vida de alguém. Um vilão na vida de um fornecedor, um vilão na vida de um par, um vilão na vida de um colaborador, um vilão na vida do mercado. Porque às vezes você precisa fazer uma escolha econômica, você precisa fazer uma escolha por um determinado recurso em detrimento de outro, e obviamente a parte não escolhida, muitas vezes ela vai se fragilizar. Ela se fragiliza e ela entende que as dores dela têm uma causa. E a causa é você. Quando, na verdade, a gente pode trazer para essa conversa também o Epiteto, quando ele defende que metade das coisas são responsabilidade sua, a outra metade não. Quer dizer, você é responsável por uma parte. E a parte que não te compete, você simplesmente tem que aceitar. Então, muitas vezes, vamos pensar na relação empregatícia, na empregabilidade do sujeito. Muitas vezes, quando um gestor tem que escolher pelo desligamento de um determinado colaborador, é certo que para esse colaborador, esse gestor será um vilão. Esse gestor foi o causador daquele mal que ele está vivendo. Quando, na verdade, esse colaborador não tem ação nenhuma sobre essa decisão, principalmente se a natureza dessa decisão não for relacional, for de fato uma situação financeira, no qual a empresa se encontra num determinado ponto que ela precisa diminuir despesas. E aí nessa diminuição de despesa, tendo tentado fazer vários tipos de diminuição, né? Porque a diminuição por despesa por pessoas, ela é a última, ela tem que ser a última. Vencida todas as etapas, o gestor se vê obrigado a fazer um desligamento e ele toma essa decisão, e essa decisão não necessariamente é por comportamento ou por entrega, ela se dá por conta da própria estrutura, o entendimento do gestor que aquele colaborador era o único que ele poderia abrir mão naquele momento, basicamente o colaborador não tem ação nenhuma sobre isso. E muitas vezes a decisão de ter que desligar também não foi do gestor. Foi da natureza do próprio negócio a situação financeira a qual ele se encontra. E aí ele teve que fazer essa escolha difícil. Então, de fato, seremos sempre vilão na vida de alguém. Um professor na vida de um aluno, às vezes o aluno não estudou o suficiente para a prova, e aí ele acusa o professor de não ter sido suficiente para que o aluno pudesse atingir aquele determinado resultado. E aí esse professor vira um vilão. Exemplos não vão faltar para isso. Mas o meu propósito aqui é trazer para vocês a seguinte reflexão. De fato, durante a nossa vida profissional, teremos que fazer escolhas difíceis. Teremos que fazer escolhas impopulares. Porque às vezes o caminho da popularidade é um caminho no qual o gestor tem que fazer tantas concessões que ele começa a ter ingerência, que ele começa a perder o controle dos seus recursos, a perder o controle do seu time. Então, muitas vezes, ele vai ter que adotar medidas impopulares para lograr esse êxito. O outro sujeito que traz uma afirmação muito coerente sobre tudo isso é Maquiavel. Maquiavel diz o seguinte: na condição de escolha entre ser amado e ser temido, escolha ser temido, nunca odiado. Porque ser amado ou odiado pode haver traição. Mas quando você é temido, não. Não quero aqui dizer que o gestor precisa ser temido. Não é isso. O melhor, e o próprio Maquiavel vai reconhecer, é ser amado por todos. Mas nunca perca o foco do respeito. Nunca perca o foco de que decisões impopulares precisam ser tomadas. E quando você adotar essa decisão, na certa você será vilão na vida de alguém, na história de alguém. Então, gente, em resumo, o que a gente quis trazer nessa reflexão de hoje é: não temos para onde fugir. Seremos vilão na vida de alguém. Filhos, esposas, em alguma situação. Claro que não é o lugar que gostaríamos, mas dado a grandes poderes, grandes responsabilidades, e aí saindo do universo DC indo para o universo Marvel, de fato temos muitas responsabilidades que precisamos assumir. E essa responsabilidade, ela pressupõe que
teremos que fazer trade-offs, fazer as escolhas difíceis, porque existe um bem maior que precisa ser preservado, e é para isso que você foi contratado enquanto gestor. Essa é a sua incumbência real, e isso é o que nós desejamos para você, que você tenha clareza sobre as suas decisões e que você não se entristeça ou não se martirize pelo fato de que alguém está te colocando como vilão de uma narrativa, tá bom? E se você gostou desse conteúdo, vou deixar um link aqui de um outro conteúdo bem legal, que a gente falou sobre Prometeu e Epimeteu, pós-pensamento, pré-pensamento e pós-pensamento. Pensar antes de agir, agir para depois pensar. Essa é a definição de Prometeu e Epimeteu. E a gente faz, a partir desses dois titãs que tiveram uma missão muito importante na vida do homem, baseado nesse contexto mitológico, a gente faz uma reflexão também sobre gestão muito interessante, que eu tenho certeza que vai te ajudar aí no seu dia a dia. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe e, claro, deixe um comentário. Nós também estamos no @bostaon lá no Instagram. Corre lá, é o nosso canal de corte. O ecossistema do Boss conta com um podcast. Então, toda semana a gente leva a biografia de um empreendedor, de um gestor até você. E o Instagram conta com os nossos cortes. Tem muito conteúdo bacana lá e eu tenho certeza que um deles vai servir para você. É isso, obrigado, fique com Deus, até a próxima, valeu!